Nós daremos continuidade ao que começamos domingo passado, falando sobre o ministério pastoral de Timóteo. Semana passada nós falamos sobre as heresias que Timóteo deveria combater e nós as identificamos, vimos como elas se manifestam, são satânicas, elas fazem parte da hipocrisia humana e elas destroem aqueles que desavisadamente aceitam e recebem sem nenhum crivo, sem nenhuma posição, sem nenhuma postura, embasado na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a partir do verso 12 até o verso 16 sobre a autoridade de Timóteo. E, irmãos, quando nós falamos sobre autoridade, a autoridade do pregador, a autoridade do pastor, a autoridade do líder, nós devemos contrastar isso ao que se tem visto ao nosso redor. Nós temos percebido que muitos líderes evangélicos, eles têm colocado a sua autoridade na sua própria pessoa. E como eles têm perdido a essência da autoridade de Deus, a autoridade do Senhor, eles começam a criar dois comportamentos que vão de alguma forma tentar resgatar esta autoridade perdida. A primeira diz respeito às revelações pessoais. São aquelas pessoas que dizem que por uma revelação de Deus, Deus de alguma forma revelou aquelas pessoas. E aí nós podemos perceber que parece-nos que o Senhor Deus, ele faz acepção de pessoas, porque só revelou aquele grupo, e aquele grupo então agora vai disseminar esta autoridade. E algumas pessoas têm se colocado como apóstolo, como bispo, como autoridade, a partir de uma revelação direta de Deus. É como se Deus dissesse, olha, você é a pessoa, vocês são o grupo, vocês são a igreja, para seguir em frente quanto à minha igreja, quanto ao meu povo. E paralelo a isto, nós temos também uma outra prática, que são os títulos estranhos. Então nós temos aí os bispos, temos os apóstolos, temos os paipóstolos, temos os patriarcas. E aí parece-nos que estas pessoas, elas colocam a sua autoridade no título que recebem supostamente por uma revelação de Deus. Então é como se o Senhor Deus, ele criasse dentro da sua própria igreja, uma igreja que deve ser indivisível, uma igreja onde o Espírito Santo atua da mesma forma em todos os lugares e em todos os momentos, mas parece que o Senhor Deus, utilizando uma linguagem errada, mas muito comum nos nossos dias, parece que Deus está levantando uma geração de líderes, uma geração que agora vai colocar esta igreja nos eixos. E aí a impressão que eu tenho, quando eu ouço essa expressão, Deus está levantando uma geração, eu fico com uma peninha das gerações passadas, porque as gerações passadas então estavam tão equivocadas, tão longe do Senhor, e parece que agora não, Deus então ele revela essa questão sobre os seus filhos, e agora a igreja vai finalmente caminhar a passos largos. Irmãos, isso tudo demonstra uma crise profunda na igreja evangélica brasileira. Isso vai demonstrar que estas igrejas, estes grupos, com honrosas exceções, porque quando eu me refiro aqui ao grupo evangélico, eu não estou generalizando, existem grupos evangélicos que são sérios, pessoas que estão compromissadas com o Senhor e com a sua palavra, mas estes grupos perniciosos, eles abandonaram e esqueceram um princípio, a palavra de Deus. Não significa dizer que eles deixaram de ler a palavra de Deus. Eles até continuam lendo. Mas o que eles abandonaram é a preocupação com uma doutrina sólida a partir das Escrituras. O que eles esqueceram é que a Bíblia, ela não é um livro mágico, um livro onde você vai ler e as coisas irão acontecer, onde a Bíblia parece nos ser apenas um catálogo de leituras, onde nessas leituras você vai, de alguma forma, receber a bênção de Deus. Se esquecem que a Bíblia é a vontade de Deus, é a lei do Senhor,
É a maneira como nós devemos nos comportar. É a maneira como nós devemos pensar. É a maneira como nós devemos agir. Quando nós olhamos, por exemplo, para o ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus era a palavra encarnada. Isso está muito claro nas Escrituras. Cristo é a palavra. Deus outrora havia falado pelos profetas, pela lei, agora nos fala por Cristo. Então Cristo de fato é a palavra de Deus encarnada. Por isso o Senhor Jesus fala: ouviste o que tem sido dito, eu porém vos digo. Mas ao mesmo tempo, nós vamos perceber que Cristo, ele não revoga esta palavra. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, sendo a palavra, ele pensa esta palavra e ele vive esta palavra. É por isso que o ministério da liderança, de qualquer liderança, não está nos títulos, nem em revelações falsas e fantasiosas. A autoridade de qualquer líder, de qualquer pessoa, de qualquer crente, está nas Escrituras. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus vivida, a palavra de Deus praticada. E vejam a preocupação de Paulo com aquele jovem pastor. Por isso Paulo agora vai demonstrar sobre como um jovem pastor deve ter autoridade sobre o seu rebanho. E é isso que nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 12 ao verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Eu não sei se vocês perceberam na leitura desse texto, e o texto já nos demonstra isto, qual é a ênfase de Paulo no ministério pastoral daquele jovem. Qual é a ênfase de Paulo com relação ao procedimento daquele líder? E quando nós falamos do procedimento do líder, nós não estamos aqui, obviamente, pregando apenas para a liderança, mas nós também estamos falando para a igreja. E a maneira como a igreja deve receber essa liderança e a sua atuação. Porque olhando para esta crise que nós vivemos hoje, destes que por revelações estranhas e falsas, recebem esses títulos escabrosos de apóstolos, de paipóstolos e tantas coisas mais, as igrejas elas se tornam passivas diante disso e elas recebem isso com muita naturalidade. E elas vivenciam estas práticas onde a palavra de Deus ela é completamente abandonada. É por isso que é muito importante a igreja saber como uma liderança, como um pastor, como um líder, ele deve se comportar à frente do rebanho. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que Paulo está tratando aqui não é outra coisa, senão aquilo que nós poderíamos chamar de o lugar da autoridade em Timóteo. Ou seja, onde está a autoridade? Porque Timóteo deveria ter autoridade sobre o rebanho. Timóteo deveria exercer liderança. Ele deveria ser respeitado como alguém comissionado, chamado pelo Senhor para exercer aquele ministério. E o que Paulo está fazendo aqui não é outra coisa, assim, né? Dizendo: Timóteo, você precisa localizar a autoridade pastoral no seu lugar devido, conforme esta própria palavra que nos é revelada. E aí, irmãos, nesse sentido, nós vamos perceber aqui um contraste, porque Timóteo era uma pessoa extremamente jovem. Ele era muito jovem para exercer o pastorado, possivelmente, ou pelo menos por aquilo que as pessoas entendiam como alguém maduro para desempenhar o ministério.
Paulo, ele parece vivenciar uma certa dificuldade com relação a isto. E parece-nos que as pessoas que estavam ao seu redor diziam, não, mas eu não vou ser pastoreado por um menino, eu não vou ser pastoreado por um jovem, eu não vou ser pastoreado por alguém que ainda tem uma jornada muito grande pela frente. É claro, irmãos, que nesse sentido, a preocupação do apóstolo Paulo é mostrar para aquele jovem que ele não deveria ser desprezado pela sua pouca idade. O que Paulo está trazendo aqui é uma palavra de encorajamento. Ele diz, veja que ninguém, Timóteo, despreze a tua pouca idade. E nesse sentido, Paulo não diz assim para Timóteo, olha Timóteo, você é jovem, mas ninguém deve desprezar a sua mocidade. Por isso, chega na frente da igreja e impõe a sua autoridade. Chega na frente da igreja e diz que você ali está no lugar de Deus. Chega na frente da igreja e diga, não toqueis nos meus ungidos. Chega na frente da igreja e diz que você tem um título muito alto. Você é um pastor, um bispo, alguém que está ali para exercer autoridade. Não é isso que Paulo diz. Mas o que Paulo vai colocar para aquele jovem pastor é que ele não deveria ser desprezado pela sua mocidade. E nesse sentido, Paulo vai demonstrar que a autoridade de Timóteo possui uma base sólida, possui também um procedimento e por fim possui um alvo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Timóteo, a autoridade que você vai exercer tem uma base, um alicerce, tem algo sólido para conceder essa autoridade a ti. Essa autoridade também requer de você um comportamento, um procedimento, e esta autoridade também requer sobre você um alvo, uma expectativa, um propósito com a igreja, e nesse sentido, você não será desprezado por sua mocidade. Irmãos, e como é que Paulo vai desenvolver isto? De que maneira aquele jovem pastor, que não deveria ser desprezado pela sua mocidade, deveria agir? E a base que nós vamos encontrar aqui está exatamente no verso 12. E no verso 12 Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. A palavra padrão, traduzida por padrão, é literalmente tipo. É de onde vem a nossa palavra em português para tipologia. Tipo era algo que demandava uma marca sobre a pessoa, uma marca na parede, uma marca sobre o animal, uma marca sobre qualquer documento, era algo que marcava aquilo que tocava. É por isso que quando alguém tinha muitas chibatadas, sendo ele um escravo, muitos diziam, olha, está vendo, ele tem marcas sobre si. Alguém colocou estas marcas sobre o corpo desse jovem. Quando um animal tinha, por exemplo, a marca do Império Romano, diziam, este animal pertence ao imperador, ninguém deve tocá-lo. Quando uma casa possuía um selo, ou mesmo os irmãos se lembram, o túmulo de Cristo, quando foi fechado, eles colocaram um selo real ali, dizendo, ninguém pode violar, porque há aqui um tipo, nessa cera colocada aqui na fresta da pedra, existe aqui uma marca, e essa marca veio do anel de alguém que possui autoridade. Essa é a palavra que Paulo utiliza. Paulo diz, você deve imprimir nas pessoas. Você deve ser modelo do rebanho. A sua autoridade deve ser vista na sua vida com Deus. A sua autoridade deve ser vista no seu compromisso com a palavra. A sua autoridade deve ser vista naquilo que Cristo faz por você. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai conceder aqui 4 aspectos que Timóteo deveria desenvolver como padrão, como exemplo daquele rebanho. E o primeiro não poderia ser diferente. Paulo se refere à palavra de Deus quando ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Onde? Na palavra. Nas escrituras. E o que Paulo está dizendo é que ele deveria se aprofundar na palavra do Senhor, vivendo essa palavra, conhecendo essa palavra, zelando por ela, para que ele pudesse ser padrão.
Os crentes, as ovelhas, deveriam olhar para Timóteo e dizer: este homem é um homem da palavra. Mas não porque ele possui uma retórica muito interessante na pregação, não porque ele tem a capacidade de persuadir ou até dissuadir pessoas com relação à sua pregação, não. É porque ele é alguém que zela pelas Escrituras, alguém que zela pela lei do Senhor. E eu me lembro muito, irmãos, daquele texto que está em Josué capítulo 1, quando o povo está prestes a entrar ali na terra prometida, e Deus então traz uma palavra para Josué, aquele homem que iria assumir a liderança do povo. E vejam só a preocupação do Senhor com relação àquele líder sobre a igreja do Senhor no Velho Testamento. De 7 a 9 diz assim a palavra de Deus no capítulo 1 de Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Oh, irmãos, isso é uma raridade hoje. Alguém ter este cuidado para fazer segundo tudo quanto está escrito nas Escrituras, isso é um tesouro, isso é raro hoje em dia. Isso é muito raro. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Torna-te padrão daqueles que devem olhar para a tua vida, Timóteo, e perceber em você alguém que possui compromisso com a palavra. Mas esse compromisso com a palavra não faz parte das leituras superficiais que você faz, não diz respeito àquelas leituras desavisadas, onde você de alguma forma está tentando achar uma promessa para você. O que Paulo está dizendo aqui é que ele deveria se tornar padrão para aqueles que deveriam conhecer a palavra, viver as Escrituras, saber o que significa vontade do Senhor. E nesse sentido, nós vamos perceber que o procedimento de Timóteo deveria obviamente estar embasado no amor, na fé e pureza. E aí quando nós olhamos para esse aspecto, porque é exatamente o que Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E quando nós olhamos para essas expressões, amor, fé, pureza, devemos nos lembrar no que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, nos versos 22 e 23, quando ele diz assim: mas o fruto do Espírito, e aqui é Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, isto é fé, mansidão, domínio próprio. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: você deve se apegar à palavra do Senhor e ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pergunta que deveríamos fazer é: o que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela perde o seu controle? Ela faz atitudes estranhas? Ela vai agir de forma
estranha diante das pessoas? Não. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus sobre o enchimento com o Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos perceber que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é outra coisa senão uma pessoa cheia da palavra de Deus no seu coração. É por isso que o texto paralelo de Efésios capítulo 5, verso 18, em Efésios diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No texto paralelo, no mesmo assunto, Paulo lá em Colossenses, capítulo 3, verso 16, na primeira parte, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que o procedimento de Timóteo deveria demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo. E o que é uma vida cheia do Espírito Santo? É dançar, é pular, é gritar, é manifestar dons espetaculares, nada disso. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia da palavra de Deus no coração. O resto é coreografia. O resto é farra. O resto é heresia. E vejam que o apóstolo Paulo, ele vai exatamente demonstrar a base, por isso que Paulo está dizendo qual é a base da tua autoridade. Ninguém pode te desprezar porque você é jovem, mas lembre-se, você deve se tornar padrão, exemplo. As pessoas devem olhar em você a palavra de Deus. E as pessoas devem olhar para você como uma pessoa cheia do Espírito Santo. E essas questões, elas se misturam. Em outras palavras, Paulo diz assim: Timóteo, você deve ser alguém cheio do Espírito Santo. E você deve ser alguém cheio da palavra do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus deve habitar o seu coração. Porque como diz o salmista, no Salmo número 119, a partir do verso 97 até 100, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Paulo está dizendo a Timóteo: o teu ministério não é de oba-oba, o teu ministério não é pragmatismo, o teu ministério não é fazer e acontecer, o teu ministério é você com a tua vida, Timóteo, demonstrar para a igreja que todos os crentes devem amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ser pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor, cheios da palavra de Cristo. Irmãos, é impressionante porque Paulo não diz a Timóteo, e eu quero repetir isto, Paulo não diz a Timóteo: impõe a sua autoridade. Paulo diz: Timóteo, torna-te padrão, e as pessoas reconhecerão em ti a palavra de Deus, reconhecerão em ti o Espírito Santo do Senhor, aí elas vão te respeitar. Elas não vão te desprezar. Você é jovem, mas é um jovem cheio do Espírito e um jovem cheio da palavra do Senhor. E aí a pergunta que nós poderíamos fazer é: bem, se a base de fato é Timóteo viver esta palavra, demonstrar essa palavra, ser padrão pela palavra, pelo enchimento do Espírito Santo, pela ação do Senhor na sua vida por meio das Escrituras, como ele deveria proceder? E Paulo vai nos mostrar isto a partir do verso 13 até o verso 16. E Paulo diz assim: como é que Timóteo deveria agir nesse sentido? Paulo ensina: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos
seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, jovem Timóteo, você que deve ter como base da sua autoridade a vivência da palavra do Senhor, você deve trazer um procedimento à frente do rebanho. E o primeiro deles é que você deve olhar para as Escrituras como a única regra de vida para o crente. Eu tenho dito aqui para os irmãos já há algum tempo, de um ditado muito comum, na minha época, época do irmão Silas e irmã Noemi, época da minha mãe, época de alguns antigos aqui, quando nós, como crentes, afirmávamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, mas isso as igrejas não têm vivido mais. O que muitas igrejas dizem é: a Bíblia é o nosso amuleto. A Bíblia é a nossa moleta para favorecer as muitas revelações e as muitas esquisitices que temos vivenciado como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo diz: o teu procedimento pastoral, Timóteo, o teu cuidado com a igreja, não é firula, não é outra coisa, senão você encher o coração do povo com a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de vida. Por isso que Paulo, quando ele fala no verso 13, até a minha chegada, primeiro, aplica-te à leitura. Essa palavra leitura significa literalmente uma leitura em público. É a leitura da palavra no culto. É Timóteo lendo essa palavra para que as pessoas ouçam e vivam. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na época de Timóteo, na época de Paulo, os crentes não tinham Bíblia para colocar debaixo do braço e ir para casa. Muito menos tinham a Bíblia assim, projetada, dando-nos um conforto maior. Não, eles não tinham. Somente algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, possuíam as Escrituras. Então o que eles faziam? Ao se reunir nos cultos, eles liam a palavra de Deus constantemente, para que os irmãos pudessem conhecer e viver essa palavra. É por isso que Paulo diz para Timóteo, que ele não deveria apenas divulgar essa palavra pela leitura, mas diz que deveria também corrigir e encorajar. Essa é a expressão exortação. Paulo diz: corrige todo o erro e encoraja a igreja a seguir em frente com pureza de vida pela palavra de Deus. E não somente isso, Timóteo. Não divulgue apenas, não corrija apenas, mas que você também faça um trabalho de prevenção, um trabalho de instrução. Por isso ele diz: aplica-te, trabalha, não te cansa, faz sempre a leitura pública, a exortação e o ensino. Não te cansa de ensinar. Não te cansa de expor essa palavra, de trazer o real significado daquilo que Deus tem para o povo, Timóteo. Porque esse é o procedimento. Esse é o procedimento do líder. Por vezes, você pode ter a impressão de que está falando no deserto, como João Batista. Às vezes, você tem a impressão de que essa palavra entra por aqui e sai por aqui, porque as pessoas ouvem, até concordam, mas elas não querem viver isso. Mas, Timóteo, isso é problema da igreja, isso é problema de quem ouve e assim faz. Não é seu problema. A sua questão é ser fiel, demonstrando o teu amor pela palavra do Senhor e fazendo com que esta palavra, ela seja a nossa única regra de vida, divulgando, corrigindo e instruindo o povo do Senhor. Nesse procedimento também, Timóteo, como diz o apóstolo Paulo, você deve ter exercício no ministério que foi concedido pelo Senhor. No verso 14 diz: não te faças negligente. E vejam, irmãos, que o contexto aqui não é outro, senão negligente quanto à leitura, quanto à exortação, quanto ao ensino. Não negligencie isto, porque isso vem como um dom sobre você, que o Senhor Deus nos revelou por profecia, e nós fizemos isto pela imposição das mãos do presbitério.
Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo diz que aquilo era um dom na vida de Timóteo, é porque era a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que distribui os dons na igreja. Quando fala sobre profecia, e talvez aqui haja uma ligação do capítulo 1, verso 18, nós já vimos isto lá no capítulo 1, verso 18, não entendemos muito bem o significado desta profecia, se foi uma profecia a Paulo, se foi uma profecia a Timóteo, mas o que nós entendemos aqui é que conforme o capítulo 1, verso 18, isso demonstra que foi determinação de Deus. Deus te escolheu para ser pastor. Por isso você não deve olhar apenas para o Espírito Santo, Timóteo, como aquele que te concede o dom, nem somente para o Pai, aquele que determina, mas você deve olhar para Cristo, que é o exemplo do serviço, porque nós servimos ao Senhor. Em outras palavras, Paulo diz, Timóteo, não abra mão daquilo que foi concedido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo na sua vida. Irmãos, nada contra pastores, líderes, que são excelentes administradores, no sentido empresarial, nada contra isso. Eu creio que o Senhor pode usar estes homens. Nada contra aqueles líderes que têm organizado o seu rebanho em redes ministeriais, em tantos aspectos. Nada contra isso. Isso é bom, é importante para o rebanho. Mas irmãos, uma coisa temos que entender. Elas são boas, mas não foi isso que Deus mandou os pastores e líderes fazerem. O que Deus ordenou e ordena para que os líderes façam, é que não sejam negligentes com o dom de ensinar, de exortar e de publicar a palavra do Senhor, porque os irmãos se lembram lá, numa das qualificações do presbítero, qual é? Esse presbítero, ele tem que ser apto a ensinar a palavra de Deus. Essa é uma das características. Por isso, irmãos, ninguém como liderança pode negligenciar aquilo que Deus concedeu, e com certeza aqui vai uma palavra um pouco mais voltada para os presbíteros desta igreja, para pastores desta igreja, líderes, dizendo, meus irmãos, não negligencie o dom do Espírito Santo, determinado pelo Deus Todo-Poderoso, tendo o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, quem servimos, e o nosso ministério como pastor e presbítero, como líder, é ensinar a palavra de Deus. Esse rebanho aqui precisa olhar para você, meu irmão presbítero e pastor, como alguém que ensina a palavra de Deus e como alguém que vive a palavra de Deus. É claro que outros elogios e outros reconhecimentos devem vir e são importantes, e como são importantes. Talvez a igreja diga assim, mas o pastor ou o presbítero fulano de tal é um excelente administrador. Veja só como a nossa igreja está na construção, excelente, sem problema nenhum. Veja só como os ministérios estão funcionando, excelente, e deve ser assim mesmo. Mas antes disso, meus irmãos, a igreja precisa olhar para seus pastores e presbíteros e dizer, 2 pontos. Aí está um homem de Deus. Aí está um homem cheio da palavra do Senhor. Aí está um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O resto é nota de rodapé. Não negligencie o dom. E vejam que é o Espírito Santo que nos concede. É o Pai que comissiona. E imposição das mãos do presbitério dá a ideia de reconhecimento para aquele serviço, apontando para Cristo. E neste procedimento, Timóteo não deveria apenas demonstrar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, mas ele não poderia jamais negligenciar o que Deus ordena de nós. Infelizmente nós temos visto tantas igrejas que têm favorecido muito mais o seu lado empresarial, o seu lado administrativo. Na linguagem de alguns, são as igrejas que funcionam.
Irmãos, eu quero mais uma vez, com toda a humildade, dizer aqui, não sou contra isso, pelo contrário, eu acredito que na igreja do Senhor existe lugar para essas práticas, sim, mas não é a principal. A principal é os pastores e presbíteros não negligenciarem o dom que o Senhor concedeu a eles para o ensino da palavra do Senhor. É por isso que Paulo diz a Timóteo que nesse não negligenciar, pelo contrário, ele agir conforme o dom que havia recebido, Timóteo também deveria demonstrar progresso na palavra e na vida. É o que o Senhor Deus fala com relação a essa atitude de crescer. No verso 15 ele diz assim: medita estas coisas e nelas sê diligente. Veja que é o contrário de negligente. Não te faças negligente. Pelo contrário, medita em tudo isto e sê diligente. Ele diz para o teu progresso, ou para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, o que nós estamos encontrando aqui, nesta palavra progresso, é a ideia de alguém que se aprofunda cada vez mais na doutrina da palavra de Deus. Nós vivemos hoje uma cultura muito pragmática. Nós vivemos hoje uma cultura, a cultura do evento. Você vai, eu me lembro, na minha época, já faz um tempinho, eu entrei na universidade em 1982. Pode fazer as contas. E eu me lembro que na minha época, quando nós tínhamos uma formatura, estou falando da universidade, estou falando do ensino laico, o reitor e todos os chefes de departamento, todas as autoridades ali, educacionais, estavam à mesa. E toda aquela cerimônia, do começo ao fim, era regida por muitos discursos. E com uma gravidade e um respeito profundo por aquele momento. Era algo bonito de se ver. Algo que trazia reflexão. Algo que os formandos, engenheiros, advogados, pedagogos, historiadores, médicos, eles refletiam sobre aquele momento. Hoje você vai para uma formatura e é uma balbúrdia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até me convidar para ir à sua formatura e eu vou, por você. Mas hoje eu odeio ir para formaturas de universidades e faculdades. Porque não é mais uma cerimônia. É um evento cheio de música. Muitas cores. E muito babado, e muito barulho, e muita alegria. Nós hoje somos uma sociedade pragmática. Nós não somos mais a sociedade da reflexão. Nós somos a sociedade do evento. Nós somos a sociedade do show. Nós somos a sociedade das luzes. Nós somos a sociedade daquilo que o que toca em você, a Som Livre da Rede Globo toca. Nós somos a sociedade disto aí. Perdemos aquilo que Paulo coloca para Timóteo: medita nestas coisas. Em outras palavras diz, reflete sobre estas questões. Paulo deveria refletir na palavra de Deus, e é significativo e precioso perceber que essa palavra traduzida por medita, ela também significava ao mesmo tempo aplica. Então o que Paulo está dizendo, numa única palavra, que em português não ajuda muito, mas Paulo está dizendo: Timóteo, medita, reflete e rumina essa palavra o tempo inteiro e aplica a tua vida e a vida da tua igreja. E nesse sentido ele deveria sempre fortalecer e ampliar o seu conhecimento. E nós hoje, como nós somos a sociedade do evento, ninguém sabe mais Bíblia. Ninguém sabe doutrina. Ninguém sabe mais nada. Vive na superficialidade das luzes, dos shows, do colorido,
na emoção, e não se aprofunda na palavra de Deus. A pergunta é: qual é a vontade de Deus para Timóteo, o jovem pastor, e consequentemente, porque lembra, torna-te padrão. Qual é a vontade de Deus para Timóteo, o jovem pastor, e a igreja? É para que ela medite e progrida, e que esta progressão seja percebida por todos. É por isto que Paulo, ele diz que este procedimento de Timóteo, esse procedimento que tem a palavra como única regra de fé e prática, este procedimento que faz com que cada um seja fiel e não negligente ao dom que recebeu, demonstrando que nesse procedimento deve existir o progresso na palavra e na vida do indivíduo. Paulo diz que também deve existir na vida de Timóteo e, consequentemente, na vida de todos os crentes, uma vigilância atenta e severa. Verso 16, na primeira parte, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da... Vamos repetir de novo. Tem cuidado de ti mesmo e da... Você já percebeu que a palavra doutrina está fora de moda hoje? Doutrina lembra o que para você assim, de imediato? Vamos ser sinceros, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Para muitos, doutrina cheira a coisa chata. Doutrina cheira a picuinha. Doutrina cheira a preciosismo. Doutrina cheira a purismo. Doutrina cheira a radicalismo. E eu não quero nada disso. Eu quero é sambar na avenida esse evangelicalismo que me é oferecido. Paulo olha para Timóteo e diz assim: Paulo está falando da sua época. Lembra do texto que nós estudamos já há alguns domingos? Nós estamos vivendo uma época difícil dentro da igreja. Está muito difícil, Timóteo. Por isso ele diz: se você de fato quer exercer esta autoridade no seu procedimento, ele diz: cuida primeiro de você mesmo. Não permita, Timóteo, que as ondas das heresias, dos erros, das profanações tomem o seu coração. E não somente isso, você cuidar do seu coração e da sua vida. E é interessante porque Timóteo era um homem doente, ele precisava tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. Era um homem muito jovem, tinha a tendência de ser desprezado. Então Paulo diz assim: cuida de ti mesmo, obviamente pela palavra e pelas escrituras. E diz, e também da doutrina, cuida desta doutrina. Por isso, nesse sentido, nós precisamos perceber, irmãos, qual é a função de uma liderança e qual deve ser a expectativa de um rebanho com relação ao seu pastor. Infelizmente, muitas igrejas querem animadores de auditório. Elas querem a cada 5 minutos ficar sorrindo durante o sermão. Ela quer uma coisa leve, uma coisa light. Quando um crente sai da igreja, muitos perguntam: e aí, como é que foi o culto? Foi horrível. Foi só chibata. Não dá mais não aguento. Depois do outro domingo, e aí, como é que foi? Beleza. Rapaz, o louvor me levou aos céus. O pastor trouxe uma palavra trazendo as promessas de Deus para a minha vida, que eu serei um homem e uma mulher vitoriosos. Entrei lá quebrado e saí de pé. Na verdade, irmãos, é o contrário. O crente deve entrar de pé e sair quebrado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque sempre há algo a ser corrigido na nossa vida. Por isso, Timóteo deveria ser vigilante, e a expressão que eu utilizo aqui é exatamente o que Paulo está dizendo: tem cuidado, ou seja, vigia,
com atenção e severidade. Você precisa ser muito duro e ao mesmo tempo preciso nesta vigilância quanto à tua vida, que deve ser padrão para o rebanho, bem como da doutrina que eles precisam conhecer e viver para a minha vontade. Irmãos, eu pergunto nesta noite, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para que você saiba sobre a vontade de Deus na sua vida, você precisa de algum profeta, ou alguém que receba revelações, que tenha delírios espirituais, e é somente assim que você descobre qual é a vontade de Deus na sua vida? Será que nós somos regidos por esse delírio evangelical, no sentido de que o Senhor, a palavra de Deus é só para ser lida e ser pensado aquilo que me interessa, mas nós temos um irmão ou uma irmã que tem ali revelações diretas do Senhor, corramos para Ele, quando na verdade, amados, o Senhor Deus já revelou toda a sua vontade nas Escrituras, e eu preciso, a exemplo do que nós vimos quanto ao progresso de vida, conhecer aquilo que o Senhor nos ensina, porque quando você está no seu trabalho, você progride, você cresce, você avança. Quando você está nos seus estudos, você sai da primeira para a segunda série, para a terceira série, e você avança, você cresce, você sempre vai para frente, porque esse é o sentido. Por que é diferente com a Bíblia? Porque há tantos crentes que passam 5, 10, 15, 20 anos e são tão medíocres no conhecimento das Escrituras Sagradas. Será que essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente não cresça, não se aprofunde, não tenha cuidado, não esteja ali atento a essas questões. É por isso que Paulo, ele faz uma aplicação muito séria para Timóteo e o seu rebanho. No verso 16, quando ele fala sobre o que eles deveriam fazer, como pastor e como rebanho, alguém que deveria ter cuidado com a doutrina e com a sua própria vida, o apóstolo Paulo demonstra aqui o alvo, demonstra a finalidade, porque não percam, irmãos, de vista o que nós vimos hoje. Onde está a autoridade de Timóteo? Primeiro, ele deveria se tornar padrão, esse é o alicerce, esse é o ponto. Esse é o momento em que ele possui a autoridade, não nele, mas nas Escrituras. Qual deve ser o procedimento? As Escrituras o tempo todo, no ensino, na admoestação, vivendo a sua vida, progredindo na palavra, progredindo no conhecimento das Escrituras de Deus. E aí a pergunta é, e qual é o alvo de tudo isto? Qual é o alvo de Timóteo colocar a sua autoridade nas Escrituras e proceder dessa maneira, ensinando sempre as Escrituras Sagradas? O alvo está no verso 16, meus irmãos. Porque Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora, todos, a uma só voz, sem distinção. Repitam comigo o restante do verso 16, todos juntos. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. É claro que salvar a ti mesmo e aos teus ouvintes, eu nem precisaria dizer isto, mas é óbvio que Paulo não está se referindo à salvação da alma, a salvação que nos tira do império das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Não, esta salvação somente em Cristo. Nada podemos fazer, nada podemos realizar. O Senhor Jesus nos salva, Ele é o único, Ele é aquele que está entre nós e Deus Pai, e Ele é aquele que nos salva. Portanto, Paulo não está falando desta salvação. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é de preservação. Ele diz assim: continua nesses deveres, porque fazendo assim, você irá
preservar tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E preservar de quê? Ora, sem dúvida nenhuma, preservar do perigo, da destruição, do falso ensino, daquilo que engana. Qual é o alvo de Paulo para Timóteo? E qual é o alvo de Paulo para aquela igreja em Éfeso? O alvo do apóstolo Paulo é que eles permanecessem preservados pela palavra do Senhor em santidade e conhecimento da lei do Senhor. E santidade não é outra coisa senão viver a lei do Senhor, que devemos conhecer, estudar e nos aprofundar. Diz a tradição, não sabemos se isso é verdade, mas diz a tradição que Timóteo, aquele pastor em Éfeso, certa vez viu uma procissão, onde eles estavam ali praticando tudo aquilo que contrariava as Escrituras, e ele percebe no meio daquele povo alguns que se diziam crentes. A palavra do Senhor diz que o pastor Timóteo saiu da sua casa, correu para o meio daquele povo e começou a gritar dizendo: vocês estão profanando a palavra do Senhor. Por mais espiritual que isto seja, vocês estão profanando a palavra do Senhor. E a tradição nos diz, não sabemos se é verdadeira ou não, mas assim a tradição nos diz que aquele povo caiu em cima do pastor Timóteo e o assassinou violentamente, com pedradas e pauladas, porque não suportaram a sã doutrina. Se isto é verdade, poderíamos pensar, mas Timóteo então não se salvou. Pelo contrário, a impressão é que por causa da palavra ele morreu. Mas o apóstolo Paulo não está falando desse tipo de salvação também. Não é nem a salvação de Cristo que nos concede, e nem é a salvação de alguém que agora vai ter uma vida tranquila, alegre, uma vida sem problemas, uma vida regida pelas emoções, pelos eventos. Não é nada disto. Paulo está falando dos perigos, daquilo que destrói a fé contida no coração de cada pessoa. Irmãos, nós aprendemos no início do capítulo 4, toda heresia, todo ensino fraudulento vem do diabo. E o diabo não está interessado em tirar as pessoas da esfera da igreja, da convivência com os santos. Ele quer destruir a pessoa ali dentro. Satanás quer destruir corações com doutrinas e ensino que minam aquilo que a palavra de Deus nos coloca, porque a lei do Senhor é muito clara. E eu digo para você, meu irmão, a palavra de Deus tem resposta para tudo aquilo que Deus achou importante que fosse revelado. Certa vez eu ouvi o presidente Lula sendo entrevistado, e aí disseram para ele: você é a favor da pena de morte? E ele respondeu: claro que não, eu sou cristão. E eu cá comigo disse: claro que sim, mentiroso, porque quem é cristão obedece à palavra de Deus, e a palavra de Deus no Novo Testamento favorece a pena de morte. Então você não é cristão. Percebem? A palavra de Deus tem a resposta para tudo que você precisa, meu irmão. Agora, para descobrir, não deve ser como aquela criancinha pequena que dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro e pela manhã, uma das manhãs, a mãe perguntou: minha filha, por que a Bíblia debaixo do travesseiro? Ah, mamãe, é para ver se ela entra na minha cabeça. Não, ela não vai entrar assim. Ela não entra assim. Seria muito interessante, mas não entra. Ela entra quando eu leio, quando eu estudo e quando estou atento a tudo aquilo que ela nos ensina. E somente assim podemos resguardar. Esse é o significado da palavra salvarás. Resguardar, preservar o nosso coração e o coração da igreja
naquilo que o Senhor determinou. Se você compra um produto e ele quebra, e você vai lá na assistência técnica, e aí ele pergunta, o que foi que aconteceu? Eu comprei esse produto e ele quebrou. O que foi que você fez? Nada. Quando foi que ele quebrou? Foi quando eu coloquei numa tomada 220. Me dá aqui o manual. Página 15. Você leu isso aqui? O quê? Olha aqui, 110. Atenção, nunca coloque esse aparelho numa tomada 220. Você colocou? Colocou. Queimou. Tchau. E tem muita gente que se diz crente, que está queimada diante do Senhor, porque não sabe o que a revelação de Deus nos diz sobre determinados assuntos. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás, ou seja, preservarás, tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Eu gostaria de fazer aqui 3 aplicações finais, em forma de perguntas. A primeira delas, didaticamente, eu perguntaria: onde está a autoridade de um líder, de um pastor, de um presbítero, de um missionário, de um evangelista? Onde está a autoridade deste homem? Paulo responde: nas Escrituras. A segunda pergunta é: qual é o dever do líder e o que a igreja deve exigir deste líder? Paulo responde dizendo: tornar as Escrituras a única regra de fé e de prática para todos os crentes. E em terceiro e último lugar, então, qual é a finalidade deste líder? Paulo conclui respondendo: preservar todos livres da libertinagem, da prática do pecado e da heresia, mantendo o povo saudável espiritualmente, para a honra e glória do Senhor. Como nós vimos domingo passado, os exercícios físicos são importantes, mas muito mais o exercício da doutrina, porque preserva a saúde da nossa alma. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua graça e tua misericórdia sobre nós. Te louvamos porque constantemente o Senhor nos tem alertado com relação a tantos perigos que nos rodeiam. O Senhor tem aceso grandes holofotes na escuridão para que vejamos os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma. O Senhor tem revelado, ó Deus, com muita clareza, aquilo que devemos pensar e agir. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isto, porque Ele mesmo disse que não veio para revogar a lei, e sim para cumprir, pensando esta lei e vivendo esta lei. Ó Deus, Paulo e Timóteo viviam tempos difíceis na sua época, onde a igreja era alvo de heresias, que satisfaziam o coração, satisfaziam a mente, mas afastavam-nos do Senhor. E ó Pai, nós precisamos entender isto. Toda heresia, todo erro, por mais espiritual que nos pareça, por mais agradável que possa parecer a cada um de nós, por mais bonito, por mais espiritual que seja, nos afastam de Ti, Senhor. Porque o Senhor já determinou a maneira em como devemos nos relacionar contigo. O Senhor já determinou a maneira em como devemos ter comunhão com o Senhor. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E da mesma forma como o Senhor falou àquele jovem pastor, o Senhor fala também aos pastores e presbíteros desta igreja, e a todos os pastores e presbíteros espalhados por esta terra. Ó Deus, dá-nos esta visão. E o que nós devemos, ó Deus, colocar diante do Senhor é: perdoa-nos, quando muitas vezes o barulho, o colorido,
as luzes piscantes ofuscam, ó Pai, a visão que devemos ter deste mundo, de nós mesmos e da Tua igreja, conforme a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, e conduz-nos com firmeza, porque queremos ser como árvore plantada junto à torrente de águas, cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Não queremos ser como palha que o vento dispersa, levando de um lado para o outro. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. A Tua palavra está aqui, ó Deus, diante de mim e diante dos meus irmãos, para ser conhecida, para ser aprofundada, para que, de fato, ó Deus, progridamos nesta doutrina e nesta vivência. Como o apóstolo Paulo nos ensina, não queremos ter a nossa mente cheia da Tua palavra, do conhecimento da Tua palavra, sem vivê-la. Como também, ó Deus, é perigoso ter sinceridade no coração para viver a Tua vontade sem conhecer a Tua palavra. Por isso queremos ter este equilíbrio, meu Pai. Aplicar as Escrituras na nossa vivência, em tudo que falamos, em tudo que ouvimos, em tudo que realizamos. Por isso, meu Pai, concede líderes fiéis à Tua igreja, Senhor. Concede líderes fiéis ao Teu povo, meu Pai. Que sejam vigilantes, que sejam guerreiros, que sejam diligentes, meu Pai, em ensinar, exortar e publicar esta palavra, Senhor, ao coração do Teu povo. Concede-nos, ó Deus, esta bênção como igreja espalhada neste mundo, para a qual eu quero rogar, ó Deus, as Tuas misericórdias, a Tua graça, os Teus dons, o conhecimento profundo da Tua palavra, o enchimento do Espírito Santo, porque somente assim seremos reconhecidos como povo de Deus. Somente assim seremos reconhecidos como cristãos neste mundo. Somente assim seremos reconhecidos como aqueles que amam e que vivem a Tua lei, agora e para todos sempre. Amém.